Beleza, jovenzinhos? Para começar, eu quero dizer que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a química. E nós vamos discutir um pouquinho, bem rapidinho, sobre ligações químicas, tá bom? Então, no planejamento dessa semana, nós vamos discutir esse assunto apenas, ligações químicas. Nas videoaulas que eu indiquei para vocês lá no planejamento semanal, que eu postei os links, todas as 4 falavam sobre ligações químicas, né? Então, nós temos as ligações iônicas, covalentes e as ligações metálicas, certo? Então, aquele primeiro vídeo, ele dava uma introdução sobre alguns conceitos, sobre o octeto, sobre cátions, ânions, e fechava depois, na sequência, cada um dos vídeos falando sobre um tipo das ligações, né? Um falava sobre covalente, outro falava sobre a iônica, e o outro falava sobre a ligação metálica, tá bom? E aí, jovens, eu quero conversar com vocês de forma resumida o funcionamento principal de cada uma dessas ligações, tá bom? E daí a gente vai começar a brincar com um exercício. Se vocês olharem lá no planejamento semanal, tem exercícios que são tarefa para vocês fazerem em casa, para vocês fazerem sozinhos. Então, essas eu não vou fazer com vocês aqui hoje. Vocês vão fazer durante a semana, vão treinar, vão anotar as dúvidas para perguntar para mim na próxima aula. O que eu vou fazer com vocês são os exercícios lá do final do capítulo. Eu vou ir fazendo alguns, vou discutindo com vocês, e aí vocês ficam com alguns de tarefa e com alguns feitos já também de modelo, tá bom? Então vamos lá ao que interessa, jovens. Ligações químicas é a primeira que eu quero falar com vocês. É a ligação iônica. Jovenzinhos, principal característica da ligação iônica, qual que vai ser? Ela é uma ligação em que um dos átomos doa elétrons e o outro átomo recebe esses elétrons, tá bom? Então, nós vamos olhar, se vocês acompanharem comigo aí na tabela periódica do livro de vocês, tem na página, deixa eu localizar aqui, que eu sempre me perco na tabela. Na página 231 tem uma tabela periódica bem grande aí, caso vocês precisem acompanhar, tá bom? Então, peguem o livrinho de vocês aí. Os elementos ali da família 1 e 2, jovens, são os metais na família 1 e os metais alcalinos terrosos na família 2, tá bom? Então, essa é a classificação dessas duas famílias. Os metais, normalmente, eles doam elétrons para outros átomos. Por quê? Porque na camada de valência, eles têm 1 ou 2 elétrons. Então, é mais fácil você doar 1 ou 2 elétrons do que você retirar do outro átomo 7 ou 6 elétrons para fechar os 8 elétrons da camada de valência, né? Para cumprir a regra do octeto. Então, vamos relembrar o que é a regra do octeto. Ela diz que os átomos ficam estáveis quando na sua última camada tem 8 elétrons. O único átomo que não cumpre essa regra, jovens, é o hidrogênio, tá bom? O hidrogênio cumpre a regra do dueto. O hidrogênio fica estável com 2 elétrons na última camada. Todos os outros, a gente pode pensar que são 8, tá bom? Então, todos os outros querem fechar 8. Então, quem tem poucos elétrons na última camada, é mais fácil doar elétrons que estão sobrando para ficar com a última camada com 8 elétrons. E aqueles que já têm muitos elétrons, faltam poucos para fechar 8, é mais fácil receber elétrons. Então, a gente une o útil ao agradável. Aquele que é mais fácil perder, se junta com aquele que é mais fácil ganhar, tá bom? Então, vamos fazer um exemplozinho juntos aqui. Eu vou escolher lá da família 1 o átomo de potássio. Então, ó, o potássio tem número atômico 19, tá bom? Mas eu sei que se ele está na família 1, ele tem 1 elétron na sua camada de valência, né? Então, está aqui o meu potássio e aqui 1 elétron que ele tem na camada de valência. E eu vou escolher um outro elemento para ligar com o potássio, que vai ser o enxofre. Tá bom? O enxofre está na família 6A, tá bom? Então, se ele está na família 6A, é porque ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, eu vou fazer o enxofre aqui para nós, com seus 6 elétrons. O enxofre está na família 6A, ou na coluna 16, no terceiro período, tá? Quem quiser localizar aí.
o enxofre com os seus 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, vejam, para o potássio ficar em equilíbrio na regra do octeto com seus 8 elétrons, está sobrando 1. Então, o que ele vai fazer com esse 1 elétron que está sobrando? Ele doa, ó, lá para o enxofre e fica aqui esse 1 elétron que ele ganhou. Tá bom? Agora, jovens, o enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta mais um elétron para o enxofre ficar em equilíbrio na regra do octeto. Então, eu pego mais um potássio, que tem um elétron sobrando, e esse potássio doa esse elétron também para esse mesmo enxofre. Olha que bacana, olha que legal. Agora eu tenho o enxofre com os seus 8 elétrons, 6 que ele já tinha e os 2 que ele recebeu. Recebeu um de cada átomo de potássio, tá bom? Como que eu vou escrever isso aqui, jovens? O potássio, ele estava inicialmente neutro, mas ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, ele perdeu carga negativa, então ele ficou com uma carga positiva, K+. Pode pôr mais um se você quiser, mas eu vou deixar só o K+. O enxofre, jovens, ele estava neutro, mas ele ganhou quantos elétrons? 2. Então ele ficou com uma carga menos 2, ou 2 menos, tanto faz. Agora, para eu escrever a fórmula final dessa combinação, dessa molécula que vai ser de potássio ligado a enxofre, eu vou pegar e fazer a dancinha aqui, ó. Tá vendo quem está aqui em cima? Ó? Você vai fazer a dancinha invertendo esses dois sistemas. Então, você vai fazer aqui, ó. O 2 desce aqui para o potássio e o 1 desce aqui para o enxofre. Então, quando você reescreve essa fórmula, você vai ter aqui um K2S, sulfeto de potássio. Beleza? Veja, a gente está treinando aqui como fazer as ligações. Talvez essa substância, esse sal sulfeto de potássio, ele não seja muito estável no nosso dia a dia. Talvez as impurezas que cada um pode ter, eles não se liguem com facilidade. A gente não vai se preocupar com isso agora. A gente vai se preocupar em entender como são as ligações. E mais para frente, que a gente for estudar a estabilidade das ligações e assim por diante, a gente vai se preocupar se esse átomo vai existir ou não. Tá bom? Então, por enquanto, nós sabemos que é assim que vai funcionar a ligação iônica. Beleza? O átomo que tem menos elétrons na última camada doa esses elétrons para o átomo que tem mais elétrons na sua última camada. Fechou? Daqui, jovenzinhos, querem fazer alguma perguntinha, algum questionamento? Mandem, vai lá. Senão, nós vamos dar sequência com o celular de ligação covalente. Beleza? Então, nós vamos tocar o barco. Então, para fazer com vocês a ligação covalente, eu vou escolher 2 átomos aqui que vão ser os. Deixa eu ver aqui para não pegar átomo que vai dificultar a nossa vida, né? A gente está treinando ainda. Vou pegar a água. Vamos treinar junto a molécula da água, porque não é difícil, a gente consegue entender bem, e ela é importante que ela é bastante usada em vários exemplos e vários exercícios. Tá bom? Então, ó, como eu falei para vocês, o hidrogênio, ele tem um elétron na sua última camada. E ele fica estável com 2 elétrons, tá bom? Então, vou ter aqui ó, um hidrogênio, vou ter o meu oxigênio e vou ter o outro hidrogênio. Por quê? Porque a fórmula da água é essa aqui, ó, H2. Ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar os elétrons que eu tenho em cada um desses átomos. Então, o hidrogênio, eu sei que tem um elétron na sua última camada, tá aqui. O hidrogênio está aqui. E o oxigênio, ele tem 6. Então, 6, família 6A, oxigênio? Isso aí. Então, tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Beleza? E aí, o que vai acontecer? O hidrogênio não vai doar elétron para o oxigênio, e esse aqui também, para fazer uma ligação iônica. Porque ele precisa fechar elétrons na sua, completar a sua última camada de valência também.
Se ele doar esse elétron, que é o único que ele tem, vai ficar sem elétrons. Ele tem que ter uma camada completa, pelo menos, para ele ficar estável. Então, o que vai acontecer aqui é que vai ter um compartilhamento de elétrons. O hidrogênio vai compartilhar um elétron com esse oxigênio. Então, é como se agora esse hidrogênio tivesse 2 elétrons, está estável. O oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Tem que fazer mais um compartilhamento. Então, vai ligar, compartilhar esse elétron com esse hidrogênio. Esse hidrogênio agora também tem 2 elétrons. Quando eu digo que ele está compartilhando, é porque esses elétrons pertencem aos 2 átomos simultaneamente. Então, esses 2 hidrogênios, cada um com 2 elétrons, estão estáveis. O oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fechou. O octeto também está estável. Então, eu usei nesse sistema 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Por isso, H2, ó, beleza? Se você quiser fazer a regrinha aqui, também funciona, tá bom? Gatinhos e gatinhas. Perguntinhas de ligações covalentes. Manda. Não tem muito segredo, né? Na ligação iônica você doa os elétrons, na ligação covalente você compartilha os elétrons. É isso. E aí eu tenho a ligação metálica. Jovens, na ligação metálica, o processo é um pouco diferente. Não vou nem apagar a covalente porque cabe junto aqui, tá? Essa pergunta não. Na ligação metálica, você vai ter os metais se aglutinando, esses átomos de metais se aglutinando, jovens, e tendo os elétrons como se fosse uma grande almofada no meio dos núcleos dos átomos. Então, quem vai permitir essas ligações, essa junção desses átomos, são os próprios elétrons, tá bom? Então, você não vai ter uma doação, um compartilhamento tão específico como acontece aqui. É algo mais solto, esse compartilhamento, tá bom? Então, você vai ter os núcleos. Lembrem que os núcleos são positivos, né? Porque é onde ficam os prótons. E aí os elétrons ficam em volta desse sistema, que são as cargas negativas, eles são elétrons livres. Então, ó, cargas negativas e cargas positivas, como elas têm sinais opostos, elas se atraem. Então, o que acontece? Todos esses elétrons soltos são atraídos pelas cargas positivas. Então, eles estão, na verdade, aglutinados ali, e é essa atração elétrica que mantém eles unidos. Então, aqui, jovens, é muito mais fácil eu chegar e amassar esse sistema, deformar esse sistema, porque os elétrons vão se reencaixando nesse meio. Aqui não, aqui é difícil. Tanto na ligação iônica quanto na covalente, o arranjo está bem fechado e bem sólido. Então, é mais difícil eu conseguir separar esse compartilhamento de elétrons do que aqui, porque aqui, esse elétron, esse aqui desce, o outro vem para cá, aquele sobe, todo mundo se rearranja e estabelece seu equilíbrio novamente. Então, a ligação metálica é uma ligação mais fraca de ser quebrada. É fácil chegar aqui e separar esse sistema. Aqui já é mais difícil. A energia dessa ligação é maior, é mais difícil você conseguir quebrar essa ligação covalente iônica, por exemplo. Por isso que os metais são fáceis de serem deformados. Quando você pega um material qualquer e bate no metal, você está amassando esse sistema. Você empurra um pouco os núcleos para baixo, os elétrons se rearranjam nesse sistema e se estabelece o equilíbrio novamente. Tá bom? Então, essa é a característica da ligação metálica e, obviamente, só vai acontecer entre os metais. Beleza? Gatinhos e gatinhas, tem mais coisas nesse capítulo, porém nós não vamos conversar sobre elas agora. Nós vamos falar mais para frente. Tá bom? Quero saber se vocês têm alguma perguntinha ou algum questionamento com relação ao que nós já discutimos das ligações metálicas. Se sim, jovens, agora é a hora de mandar as perguntinhas de vocês aí via chat. Vai lá. 3 segundos para vocês mandarem as perguntinhas. Beleza? Boa. Tá tranquilo, prof. Fechou. Então a gente vai fazer exercício. Vamos treinar isso aqui nos exercícios, tá bom?
É tão bom quando vocês falam, tá tranquilo, prof. Porque a gente vai falando aqui, e é legal que em sala de aula eu vou falando, vou vendo a expressão facial de vocês, né? Aí eu consigo saber o que está acontecendo. Aí aqui eu não vejo, né? Aí eu fico preocupado, meu senhor, e agora? Será que essa parte está tranquila? Será que essa parte não está? Então é importante se dar esse retorno aí. Beleza. Então vamos brincar com exercício, que lá pode ser que fazendo alguns exercícios surjam algumas dúvidas, não é verdade? Então, gatinhos e gatinhas, página 259. Vamos lá, página 259. O exercício 1 ele é teórico, tá bom? Então eu vou discutir ele com vocês aqui, depois vocês escrevem ele aí. Então diz assim o enunciado do primeiro, ó. Explique a regra do octeto e qual a sua relação com os gases nobres. Depois, jovens, se vocês quiserem pegar um texto explicativo sobre isso, na página, além do vídeo, né, que é um vídeo que fala um pouquinho sobre isso, na página 250, bem no comecinho do tópico, ali, ligações químicas, como os átomos se combinam, tem uma explicaçãozinha sobre a regra do octeto, tá bom? Então, o que é essa regra do octeto e qual que é a relação com os gases nobres? Jovens, a tendência natural dos átomos é ficar em equilíbrio, é ficar estável eletricamente, é ficar estável em termos de camadas eletrônicas, em termos de energia, beleza? Quando que acontece essa estabilidade? Quando a última camada desse átomo, ela está completa. E ele está estável nessas condições. Então, por exemplo, um elemento da família 1A, a última camada dele tem um elétron. Ele não está estável, porque a tendência natural é que tenha 8 elétrons e ele fica estável. Então, ele tem a tendência de perder esse elétron para ficar com a camada anterior completinha com os seus 8 elétrons. Os átomos que têm mais elétrons na última camada, por exemplo, da família 6 e 7, faltam ali 1 ou 2 elétrons para completar os 8 elétrons da última camada, para ele ficar estável. Então, ele tem a tendência a ganhar elétrons. Então, o que a regra do octeto diz para nós? Que os átomos têm a tendência a ficar com a sua última camada completa, com os 8 elétrons. Quem foge a essa regra apenas é o hidrogênio, porque ele só tem uma camada, que é a primeira camada que cabe 2 elétrons. Então, ele fica estável com 2 elétrons. Todos os outros átomos ficam estáveis com 8 elétrons na sua última camada. Beleza? O que isso tem a ver com os gases nobres? Pois bem, os gases nobres já têm todos 8 elétrons na sua última camada. Então, eles já estão todos estáveis. Por isso, são chamados de nobres. Gases, porque todos eles estão no estado físico gasoso, certo? E nobre, porque ele já tem a sua última camada completinha, beleza? Então, gás devido ao estado físico, nobre porque a última camada já está completa. Já cumpre a regra do octeto, não precisa receber nem perder nenhum elétron para isso, tá bom? Então, eu vou deixar indicado para vocês aqui a página que eu falei para vocês, que tem a explicação, caso vocês queiram, que é a página 250. Tá bom? Então, depois, quem quiser uma explicação por escrito, além da do vídeo, tá bom? Aproveitando disso falando da explicação do vídeo, jovens, eu estou com todas as nossas aulas gravadas, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade para conseguir publicar no YouTube, porque como são vídeos um pouco mais longos, ele pede algumas coisas, aí trava, não completa a publicação, eu tenho que refazer, e tem alguns vídeos que eu ainda não consegui publicar, tá bom? Então, vou tentar fazer isso de novo hoje, e publicando eu vou fazer no Google Drive para vocês, um documento com o link de cada aula. Então, a data, o link, o que foi abordado de assunto, para vocês poderem voltar e assistir a aula de novo, se vocês quiserem. Tá bom? Prometo que eu consigo finalizar isso hoje e fica disponível no OneDrive, no Google Drive para vocês. Beleza? Fechamos o 1. Vamos para o 2, galera. Diz o seguinte, ó. Analise as fórmulas a seguir e identifique os elementos químicos representados e a quantidade de cada átomo contido nas moléculas, beleza? Então, ele quer os elementos e a quantidade de cada um dos átomos. Então, o primeiro elemento é o HCl.
HCl. Jovens, quais são os átomos que nós temos aí no átomo de HCl, no ácido clorídrico? Nós temos o hidrogênio, beleza? E quantos átomos de hidrogênio nós temos? Quando não tem um número embaixo, eu sei que é um átomo, tá bom? Temos também um átomo de cloro. Quantos átomos de cloro? Um também, porque não tem nenhum número embaixo. Se eu tivesse Cl2, você saberia que seriam 2 átomos de cloro. Como não tem, eu sei que apenas um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Simples assim, molezinha, tá bom? O B é o C4H10. O bicho pega, né? Jovenzinhos, nesse átomo aí, nessa molécula, aliás, nós temos 2 átomos diferentes, né? Eu tenho carbono. E quantos átomos de carbono eu vou ter aqui, ó? C4. Então, eu tenho 4 átomos de carbono. Beleza. O outro átomo é hidrogênio. Eu tenho H10. O que que isso significa, então? Que eu tenho 10 átomos de hidrogênio. Simples, né? Acredito que olhar para a molécula e identificar o átomo não seja problema. Olhou para uma molécula que tem algum átomo que você nunca viu, corre lá na tabela periódica e verifica qual que é aquele átomo. O número que aparece aqui embaixo do átomo, no cantinho inferior direito, indica o número de átomos daquela substância que você está usando, daquele elemento. Então, aqui eu tenho 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio. Beleza? Perguntinhas do 2, se tiverem, mandem. Senão nós vamos dar sequência e vamos para o 3. Está bem tranquilinho por enquanto, né? Sem estresse. Então vamos lá. Enunciado do exercício 3 diz o seguinte: o ar atmosférico é formado por um conjunto de várias substâncias, sendo que predominam os gases nitrogênio, N2, oxigênio, O2. O gás carbônico, CO2, por sua vez, aparece em menores proporções. Represente esses gases utilizando a fórmula estrutural plana. Então, eu tenho que fazer as ligaçõezinhas entre eles e fazer a fórmula estrutural, ou seja, não desenhar os elétrons, mas sim como são as ligações entre esses átomos. Beleza? Então, eu vou apagar o 2 aqui para a gente ter mais espaço. Beleza. Então, o primeiro que ele fala para nós ali é o N2. Beleza? Então, vamos olhar para o nitrogênio, jovens. Vamos lá para a nossa tabela periódica. E o nitrogênio, ele pertence à família 5A, tá bom? Ele pertence à família 5. Então, se ele pertence à família 5, eu vou desenhar, então, o meu nitrogênio aqui, ó, com 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Como são 2 nitrogênios, eu vou desenhar o segundo também, né? 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Jovens, para fechar a regra do octeto, faltam 3 elétrons em cada um. Concordam comigo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer compartilhamento entre esses nitrogênios até fechar a regra. Eu vou redesenhar os meus elétrons aqui, ó. Esse 1 que eu fiz aqui embaixo, eu vou fazer na lateralzinha também, só para facilitar meu desenho, tá? Então, continuam sendo 5 elétrons, só desenhei diferente, tá bom? E aí, ó, vamos lá. Vou fazer os compartilhamentos. Ligação covalente. Então, ó, eu tenho esses dois compartilhando. Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Faço mais um compartilhamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço mais um compartilhamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha que coisa bonita. Vamos olhar para o outro nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Legal. Fiz a organização de compartilhamento de elétrons entre eles. Mas não é essa estrutura que o exercício pede, né? Ele pede para nós a fórmula estrutural plana, jovens. A fórmula estrutural plana, ela vai ser representando os dois átomos e tracinhos representando cada uma dessas ligações. Então, são 3 ligações, 3 tracinhos. Então, essa é a fórmula estrutural plana do N2. Eles compartilham 3 elétrons cada um, então, ao todo ficam 6 elétrons sendo compartilhados pelos dois. E aí eu fecho essa configuração estrutural plana. Tá bom? Beleza. Fizemos do N2, vamos fazer o próximo gás que ele sugere ali, que é o O2. Vamos brincar com o oxigênio. O oxigênio, se vocês olharem aí, ele pertence à família 6. Então, ele vai ter 6 elétrons na sua última camada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um átomo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do outro átomo. Bem, eu sei que para ficar estável, precisam de 8 elétrons no último átomo. Portanto, vou compartilhar aqui, ó. Faço um compartilhamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, com mais um, 7. Preciso de mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui ficou estável. Vou olhar o próximo átomo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ele já tinha. 7, 8, com os dois que ele compartilhou. Então, essa é a forma da ligação entre os oxigênios do gás O2. Fazendo a representação, faz o desenho dos átomos e um risco para cada ligação covalente. Então, aquela é a representação plana do gás O2. E o último, para nós encerrarmos aí, que ele pede para nós, é o gás carbônico, CO2. Legal, muito diferente para a gente brincar. Jovens, o carbono, ele está na família 4A. Então, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. O oxigênio, eu já sei que ele tem 6. Tá bom? Então, eu vou deixar o carbono como elemento central. Sempre o átomo que aparece em menor número, a gente tenta deixar ele no centro. Então, tá aqui, ó. Vou desenhar um oxigênio, o meu carbono, e o outro oxigênio. Quantos elétrons tem o oxigênio mesmo? 6. 1, 2, 3, 4... 5, 6. O carbono tem 4. 1, 2, 3, 4. E esse oxigênio também tem 6 elétrons. Fica bonito fazer a estrutura assim, né? Show de bola conseguir desenhar os elétronzinhos. Eu acho muito bonito. Legal, vamos começar a deixar a galerinha em equilíbrio aqui de ligação, né? Com os números de elétrons. Então, esse cara que tem 6 precisa de mais 2. Ó. Faço 2 compartilhamentos aqui. Conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixei esse oxigênio estável. Vou para o próximo, que é o carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 2 para deixar em equilíbrio. Faço 2 compartilhamentos aqui, ó. Agora eu vou ter para o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonito, ficou estável. Vou conferir o último oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons também. Olha que bonito. Todo mundo estável, feliz e alegre nesse sistema. Agora eu faço a representação plana. A representação estrutural plana, portanto, vai ser oxigênio, dupla ligação com carbono, dupla ligação com outro oxigênio. Então, essa é a representação estrutural plana do CO2. E essa é a representação de Lewis, né? Em que eu apresento os elétrons. Lembrem que no exercício ele pediu apenas essa aqui. Se você consegue olhar para as famílias e já perceber quantas ligações vão ser e consegue fazer direto essa representação, tudo bem. Mas o caminho normal, né, digamos assim, a sequência tradicional é
fazer os compartilhamentos primeiro e depois, a partir do conhecimento de como são os compartilhamentos, você fazer a fórmula estrutural plana. Tá bom? Gatinhos e gatinhas, mandem perguntinhas e questionamentos aí. Vai lá, está na mão dos senhores agora. Suaveira, né? Acho que não está de todo pesado, está tranquilinho por enquanto. Os exercícios de tarefinha que estão lá indicados no planejamento também são sossegados, vocês conseguem fazer com tranquilidade. Por enquanto, não precisam continuar com os exercícios dessa página. A não ser que você faça todos, veja que está fácil e queira, tudo bem. Porque na próxima aula a gente vai dar sequência a esses exercícios. Tá bom? Já que ninguém postou nenhuma dúvida, jovens, eu agradeço a atenção de vocês. Espero que tenham conseguido acompanhar bem o que foi proposto aqui, tanto nas videoaulas quanto na nossa aula ao vivo. Espero que todos estejam bem, permaneçam bem em suas casas. Se Deus quiser, logo, logo tudo isso passa, nós estamos juntos de novo em sala de aula. Tá bom? O professor está com saudades. Fiquem com Deus e até a próxima, jovenzinhos. Me dê um tchau bem bonito e nos vemos amanhã na aula de física daí. Tá bom?